Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus e para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números capítulo 34, versículo 16, que fala assim: O Senhor disse a Moisés: O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também os chefes de cada tribo para ajudar a dividi-las. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui, Deus está dividindo, através do sacerdote e de Josué, as terras de Canaã. Então, o que isso quer dizer então? Que Canaã ia ser entregue nas mãos do povo de Israel, dos israelitas. Ok? Então aqui eles já tinham uma afirmação que a terra de Canaã ia ser conquistada, ia ser entregue na mão deles, e ia haver uma subdivisão para poder eles adentrarem na terra, cada um no seu território certinho. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Deus na sua vida, Ele já tem tudo planejado. Quando Deus fala pra gente, descansa que eu estou trabalhando, é literalmente a gente descansar. Ou seja, é a gente não se preocupar. Porque quando a gente se preocupa, gera dentro de nós ansiedade. E a ansiedade é excesso de futuro. Isso quer dizer o que no plano espiritual? Que você não confia em Deus. Entende? Então, quando Deus sempre está falando para a gente descansar, isso quer dizer que quando a gente descansa, a gente solta, a gente se desprende, a gente deixa a situação na mão daquele que sabe fazer e na mão daquele que pode fazer. Então, a partir do momento que você consegue descansar em Deus, você está dizendo literalmente para o Senhor: eu confio no Senhor a ponto de soltar todo o controle e entregar nas tuas mãos. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A Canaã, a sua terra prometida, vai ser entregue nas tuas mãos. A sua promessa vai ser entregue nas suas mãos. Quem vai te entregar é o Senhor. Entende? Você precisa se preocupar? Não. Você precisa se desprender da situação por um todo e relaxar, esperando pelo tempo de Deus. Entende? Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai te entregar. É Ele que vai derrubar o gigante que está impedindo de você adentrar. Ele vai fazer tudo. Qual é a sua parte? Confiar, adorar, orar, jejuar. Entende? Quem vence as nossas guerras e as nossas lutas é o Senhor. Quando a gente adora, quando a gente ora, quando a gente jejua e quando a gente prioriza o Senhor na nossa vida, isso quer dizer o quê? Que nós confiamos nele e que ele pode fazer o que ele quiser, que nós vamos acatar a autoridade dele. Ou seja, seremos submissos a ele, seremos obedientes, não iremos questionar, iremos viver de acordo com o que ele tem para nós. Entende? É assim que Deus quer que nós andemos com ele. A gente não precisa ter o controle de nada. A gente não precisa saber de nada. A gente só precisa estar pronto para quando o momento chegar, a gente adentrar no que ele quer que a gente adentre. Entende? Nesse caso aqui é a terra prometida. Então você não precisa se preocupar com nada, porque da mesma forma aqui na história, que tinha Eleazar e Josué, que eram pessoas importantes. Eleazar era um sacerdote, Josué era o líder do povo, que foi levantado por Deus para poder adentrar com eles na terra prometida. Ok? Então Deus na sua vida vai levantar pessoas importantes, no mesmo nível de Eleazar e Josué, para te ajudar e te auxiliar a conquistar o território da terra de Canaã. Então, enquanto no tempo de deserto você estava sozinho, você e Deus, que é o suficiente, ok? Não estou falando aqui que é insuficiente, não, pelo contrário, é o suficiente, você e Deus, porque Ele pode todas as coisas. Mas enquanto fisicamente você estava sozinho no deserto, na sua Canaã, na sua terra prometida, você terá pessoas para te auxiliar.
Pessoas importantes. Por que Deus está frisando que é pessoas importantes? Que não é de qualquer tipo de pessoa que vai te ajudar. Não é qualquer tipo de pessoa que você vai se relacionar. Entende? Deus já te tirou do Egito. Então, muitas pessoas que estavam no seu tempo de Egito contigo, elas não vão adentrar na Terra Prometida contigo. Por quê? Porque o nível espiritual, o nível de conhecimento mudou. Então, muitas pessoas que hoje estão aqui contigo no seu tempo de deserto, ok? No seu tempo de Egito, elas não vão adentrar com você na Terra Prometida. Elas vão ficar para trás. Entende? Porque a fase com elas, contigo, acabou. E quando você adentrar na Terra Prometida, que Deus te entregar Canaã nas tuas mãos, haverá pessoas que já estão lá, ok? Já estão lá, já foram levantadas, já foram designadas por Deus para te auxiliar. Então, o que Deus quer que você entenda? Que você não precisa se preocupar com nada. Da mesma forma que Deus já está te avisando aqui, no seu tempo de deserto, que você não precisa se preocupar com nada, que Ele está cuidando de tudo, Ele está falando a mesma coisa para você. Quando você adentrar na sua terra prometida, que Ele entregar a promessa na tua mão, você não precisa se preocupar com nada, porque Ele já está cuidando de tudo. O que a gente precisa ter dentro de nós é que Deus cuida de tudo. Nós, nos nossos achismos de ser humano, que a gente quer ter o controle das coisas, mas quando a gente controla alguma coisa, a gente sempre faz algo errado. Nunca dá totalmente certo. E com Deus está totalmente certo. Porque Deus é a garantia nossa que aquela situação ali, que a gente está passando, a partir do momento que Ele fala que está conosco, a garantia nossa é que vai dar certo. Pode não dar certo da nossa maneira, mas do jeito dele vai dar certo. Entende? Por mais que às vezes a situação não saia do jeito que você gostaria que saísse, aos olhos de Deus, aquela situação que para você deu errado, para Ele deu certo. E a gente tem que ser grato também pelos livramentos que nós recebemos no decorrer do nosso processo. Porque a gente não tem que ter tudo o que a gente quer. Se a gente tiver tudo o que a gente quer, a gente atrapalha os planos de Deus. E quais são os planos que você quer viver? Você quer viver os seus planos ou você quer viver os planos de Deus para sua vida? Você quer entrar na Canaã para ter cachos de uva gigante, uma terra que mana leite e mel, ou você quer continuar vivendo no seu controle, do seu jeito, do seu modo, nas suas limitações? Com Deus não existe limite. Entende? Com Deus não existe limite. Quem coloca o limite somos nós, pelos nossos medos. Nós que sabotamos os planos do Senhor para a nossa vida. Porque estamos cheios de medos, estamos cheios de traumas. Mas a partir do momento que você se permite ser curado, ser liberto pelas mãos do Senhor para viver os planos dele que Ele tem para ti, você consegue adentrar na terra de Canaã e viver o sobrenatural dele. Porque você aprendeu a confiar nele. Porque primeiro a gente conquista Deus, para depois recebermos a terra prometida. Por que primeiro a gente precisa conquistar Deus? Se ele se sustenta sozinho pelo poder que ele tem. Porque nós precisamos nos desprender do passado. E precisamos ter algo que a gente segure nas mãos para saber que está conosco. Entende? E quando você começa a ter relacionamento com Deus e desenvolver com Ele uma intimidade, esse segurar aqui, que você quer ter nas suas mãos para você ter o controle de algo, é justamente a presença de Deus em ti. Porque você vai se sentir completo. Por mais que você não segure fisicamente, ok? Você vai saber que você não está sozinho porque Deus está ocupando o trono dele dentro de ti. Ou seja, Deus está ocupando o espaço que é dele dentro de você. Ou seja, Deus está governando a sua vida. E uma vez que Deus está governando, você não sente mais falta de nada. Você não sente mais falta de nada, você não sente mais medo, você não tem mais receios. Por quê? Porque Deus está ocupando o lugar dele na sua vida. Entende? Então aqui, não se preocupe com nada. Deus já tem tudo planejado para ti. Então quando Ele entregar nas tuas mãos a sua Canaã, saiba disso. Não se preocupe com nada. Tudo que aparentar para você ser diferente, porque quando Deus nos entrega o novo,
a gente não tem controle sobre nada, ou seja, é uma novidade, a gente não viu aquilo, a gente não sabe como é, existe dentro de nós um receio. Porém, Deus está te afirmando, eu estou com você, eu estou adentrando com você, eu permanecerei com você e eu irei com você até o fim, ok? Esse tipo de relacionamento que você tem com Deus foi desenvolvido no seu tempo de deserto. Então, o que você tem que entender disso tudo aqui? O tempo que você se dedica ao Senhor e tem relacionamento com Ele, é o que tem como garantia na sua vida a presença dEle. Então, você pode deixar tudo para trás. Você pode abrir mão de qualquer coisa. De pessoas, de lugares, de coisas, de pessoas, de tudo. Você pode abrir mão de tudo. Você só não pode abrir mão da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que você tem, que vai abrir a porta, que vai fechar a porta, que vai te dar livramento, que vai te proteger, que vai te prosperar, que não vai deixar faltar nada. É o seu relacionamento com Deus. Então você pode abrir mão de tudo. Tudo o que você abrir mão, tudo o que você renunciar em prol, ok? De Deus, tudo lhe será recompensado depois. Ou seja, você renunciou algo aqui para Deus. Vamos botar um número aqui. Você renunciou algo que tem a conotação de 10 vezes para Deus. Número 10 aqui. Ok? Na sua cabeça você perdeu. Na sua cabeça aquilo não faz mais parte da tua vida. Você perdeu. Perdi esse 10 aqui. Esse 10 aqui era muito bom. Eu perdi porque eu preferi renunciar isso aqui, que aos meus olhos é uma perda, para estar na presença de Deus e desenvolver com Ele um relacionamento. Desculpa. E desenvolver com Ele um relacionamento. Porém, quando o seu relacionamento é desenvolvido, ok? Você estiver na presença de Deus, desenvolvendo com Ele seu relacionamento ali de intimidade, entrega, renúncia, tudo bonitinho ali com Ele, o fato de você ter renunciado esse 10 aqui, Deus vai te dar 40 aqui. Deus vai te dar 50 aqui. Aí você vai ver que aquele 10 que você perdeu lá atrás era irrisório, perto do que Deus possa te entregar. Entende? Essa é a sua Canaã. E é assim que Deus age na nossa vida. Então, tudo que a gente precisa abrir mão hoje para poder desenvolver com o Senhor o nosso relacionamento de aprofundamento, para a gente poder viver os planos dele, para ele preparar a gente para viver a terra prometida, para viver a nossa promessa, para viver a terra de Canaã, não se compara ao que ele vai te recompensar pela tua obediência, pela tua renúncia e pela tua priorização a ele. Entende? Esse ato aqui que eu estou falando para ti não deixa de ser um ato de fé, de você estar acreditando na palavra que está sendo lançada. E a fé, ela tem o poder de mover situações que antes nem existia solução, e através da sua fé, você acreditando e botando uma energia em cima disso, positiva, você vai viver, sim, a prosperidade de Deus em abundância. Você vai viver, sim, a presença de Deus em abundância. Por quê? Porque você acredita. Você acredita. Entende? Você acredita, você vai atrás, você corre, você desenvolve, você persevera, você luta, você desenvolve. E é isso que Deus espera de nós. Então continue no seu relacionamento com Deus. Não se preocupe com nada, porque Deus está no controle de tudo. Ok? E quando Deus te entregar a terra prometida, saiba que Ele estará com você. Por mais dificuldades que você venha passar, você vai transpassar essas dificuldades, porque Deus estará contigo. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.